questão das necessidades de controle por parte da autoridade monetária para controlar a questão da inflação, etc. Então, quando a gente faz esse contraponto, né, apesar da autoridade monetária ter um cenário pior, né, no sentido de juros, né, então quando a gente olha, por exemplo, a projeção que a gente tinha anteriormente, a nossa projeção para o ano seguinte seria de juros na casa de 10%, hoje já está na casa dos 11%, para 2023. Por outro lado, a gente tem o estímulo à demanda mais que compensando esse aumento do risco fiscal. Por isso que a gente observa nas nossas projeções, num cenário sem essa prorrogação dos estímulos, um PIB na ordem de 0,6% para o próximo exercício. Quando a gente incorpora esses estímulos fiscais, aumento de transferência de renda e redução de impostos, né, a gente observa também esse aumento na projeção, né, varia de 0,6% para o próximo ano para 1% de crescimento. Tá certo. Vilma da Conceição, diretora da IFE, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter acordado cedo para estar com a gente aqui no CNN Money. Obrigada a todos. Bom, são alguns dados mais técnicos, mas que são importantíssimos para a gente entender um pouco da dinâmica, né? E o que a Dilma está falando aqui, o que a Vilma está falando aqui é que é o seguinte, que esses estímulos que foram feitos para a economia, que já foram muito criticados por aqueles economistas ditos mais fiscalistas, que são mais, que se preocupam mais com a questão das regras fiscais, eles estão mostrando que eles são estímulos direto para o consumo, né? Isso gera uma perspectiva de crescimento maior para a economia. O lado ruim é que a trajetória da dívida e também os juros, eles acabam piorando por causa do aumento desses estímulos. Então, é uma discussão muito profunda que está acontecendo na economia nesse momento sobre os efeitos desses estímulos. A gente fica por aqui, você fica agora com o CNN Novo Dia, com Rafael Colombo e Stephanie Alves. CNN, você por dentro de tudo. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima quinta-feira a todos. Tchau! CNN Money. Apoio Confiança Santander. Seguro fiança do aluguel para o seu negócio. Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Messias Bolsonaro. A reta final se aproxima. O maior pool de veículos de comunicação se reúne novamente para o debate presidencial. A busca pelos últimos votos. A oportunidade de falar com os indecisos. A hora é agora. Frente a frente. Nesta sexta. A partir das 8 da noite, Jornal da CNN Especial Debate. Eu, Monalisa Perrone, vou trazer todas as informações do pré-debate numa edição especial que começa mais cedo, com 1h30 de duração. Na sequência, às 9h30 da noite, debate presidencial. A CNN segue ao vivo trazendo tudo o que aconteceu no debate dos presidenciáveis. Comigo, William Vac, no WW Especial Pós-Debate. CNN Brasil. Você por dentro de tudo das eleições. Candidato à presidência pelo PT, Lula cumpre a agenda hoje no Rio de Janeiro. Fará caminhadas em São Gonçalo, na Baixada Fluminense e em Padre Miguel, zona oeste da capital. Já o presidente Jair Bolsonaro passa o dia em São Paulo, onde dá entrevistas e se reúne com influenciadores e prefeitos paulistas. Supremo Tribunal Federal forma a maioria e autoriza a liberação de transporte público de graça no segundo turno das eleições. Defesa informa ao Tribunal Superior Eleitoral que só vai entregar o relatório de fiscalização das eleições após o segundo turno. Tribunal Superior Eleitoral restringe emissora de tratar fatos envolvendo a condenação de Lula. 4 territórios ucranianos anexados pelos russos têm hoje o primeiro dia de lei marcial imposta por Moscou. Chefes de Estado e de governo da União Europeia se reúnem hoje na Bélgica para discutir a guerra na Ucrânia e a crise energética na região. (6h31). Esta é a CNN ao vivo na sua TV
e também no YouTube. Nós já estamos por aqui juntos. Vamos atravessar esta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 20 de outubro de 2022. É quase sexta, já dá para sentir o cheirinho da sexta-feira no forno. Hoje faltam 10 dias para o segundo turno das eleições. Ontem teve pesquisa da Datafolha, a gente vai tratar desse assunto aqui e acompanhar, monitorando passo a passo, a agenda de Lula e Bolsonaro disputando voto a voto a presidência da República. Tudo bem, Stephanie? Tudo bom, Rafael Colombo, muito bom dia para você, muito bom dia a você que está ligado aqui conosco. É isso, quinta-feira, véspera de sexta, agora a gente conta nas mãos, hein, minha gente? 10 dias para o segundo turno das eleições, estamos atentos a cada passo que os candidatos dão, nós estamos lá colados. O tapetão da Justiça Eleitoral também é muito do nosso assunto por aqui hoje. A gente agradece sempre a sua companhia conosco até às 10h30 da manhã. Vamos em frente então, minha gente. Ótima quinta para todos nós, hein? O plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral determinou, num pedido feito pela campanha de Lula, a retirada do ar de inserções publicitárias feitas pelos adversários com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Na ação, os advogados também pediram direito de resposta por causa de comentários feitos por jornalistas da Jovem Pan sobre o tema. Por 4 votos a 3, os ministros decidiram que os comentaristas da emissora não podem falar sobre o assunto sob pena de multa diária de R$25 mil. O TSE também concedeu direito de resposta à campanha de Lula nos canais da Jovem Pan, mas não definiu data para que isso ocorra, nem o tempo, em minutos ou segundos do conteúdo a ser veiculado. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão divulgou uma nota sobre esse assunto. A ABERT diz que considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na Justiça Eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, também se manifestou. Disse que a decisão que impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de veículos de comunicação profissional atinge a todo o setor de radiodifusão. E a CNN Brasil reitera sua defesa irrestrita da democracia e repudia, portanto, qualquer tipo de censura à liberdade de imprensa e de expressão. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão também divulgou nota sobre o assunto. A ABERT diz que considera, abre aspas, preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para relativização de conceitos de liberdade de imprensa e expressão, princípios da nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na Justiça Eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado, fecha aspas. Bom, é isso. Mais uma vez, a CNN reitera a defesa irrestrita da democracia, repudia, portanto, qualquer tipo de censura à liberdade de imprensa e de expressão. Para repercutir esse assunto com a visão jurídica, a CNN ouviu a advogada Gisele Soares. Vamos ver o que ela disse. O direito de resposta, ele é inquestionável. Qual é a questão que se coloca neste caso? É a outra parte da decisão do TSE, que é uma espécie de decisão preventiva com relação à informação. Então, o direito já prevê, em todos os casos de excesso, de abuso, que haja, então, uma repressão àquele excesso, àquele abuso. O problema aqui é que houve uma imposição de abstenção de certas ações, ou seja, há uma previsão de que a emissora vá cometer delitos, então já se impõe que ela, de antemão, se abstenha. E é justamente aí que fica esse incômodo. Por quê? Porque fica sempre aquela sensação de censura.
Bom, esse é um tema complexo, muito delicado e ao longo do dia a gente vai se debruçar sobre ele. Agora a gente vai ouvir o nosso âncora, William Vac, analisando essa decisão da Justiça Eleitoral, do TSE, de restringir a cobertura eleitoral de uma emissora de TV durante a campanha eleitoral. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral estabelece limites sobre o que emissoras de rádio e TV podem ou não daqui para frente. Se podem ou não publicar e como comentar certos assuntos durante a campanha eleitoral. Isso provocou uma dura nota de repúdio por parte da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. A legislação eleitoral não pode servir de instrumento para relativizar a liberdade de imprensa e expressão, diz a ABERT. É bastante escorregadio o terreno no qual o TSE se movimenta e ali nesse terreno o TSE se movimenta com a típica lentidão da justiça na era digital das coisas instantâneas. Esse terreno é o do desafio de determinar onde está o limite da liberdade de expressão quando se trata de enfrentar fake news, mentiras, campanhas difamatórias e separar o que é desinformação daquilo que é opinião, ainda que seja uma opinião injusta, enviesada, mal embasada. Claro está que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Claro está que liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, como reitera o próprio TSE. Mas claro está também que o TSE, encarregado de punir transgressões cometidas, está passando a determinar de forma genérica o que se pode ou o que não se pode dizer para frente, para o futuro, e se prepara para aprovar uma resolução pela qual aumentará seu poder de polícia sobre a campanha eleitoral. Poderá agir de ofício, sem ser provocado. As consequências políticas não se restringem apenas ao impacto dessa mão pesada do TSE na atual corrida eleitoral. O grau de interferência de um tribunal superior numa eleição é, sobretudo, um fantasma para o futuro. O WW também está disponível em versão podcast para ouvir. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai pintar? Deveria aparecer ali na tela. Em algum momento ele aparecerá. Se não aparecer, numa próxima oportunidade, ele certamente estará entre nós. Mas para encontrar o WW, apareceu? É isso. Então tá aí. Aqui. É só apontar a câmera do celular. É só dar uma fuçada também aí no seu agregador de áudio preferido, no nosso portal, que é fácil encontrar o podcast de William Vac. Bom, a gente falou que é um assunto complexo, delicado, ouvimos o William Vac. Daqui a pouquinho, aqui no Novo Dia, tem liberdade de opinião. Você já conhece o nosso cardápio, né? A partir das 8 da manhã, Fernando Molica, Alexandre Borges vão chegar, vão falar sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral e, claro, outros assuntos relevantes também do nosso dia. A partir das 8h30 da manhã, time completo com Boris Casoy. Já, liberdade de opinião. É isso, minha gente. 6 horas 40 minutos, 20 minutinhos para as 7 horas da manhã. Vamos tomar um café juntos, ver o que é que está acontecendo agora aqui no nosso portal, o que é notícia hoje no portal, agora, né? Porque hoje muita coisa já foi e será, e também nas capas de alguns dos nossos principais jornais. Já estou chegando com a caneca murcha aqui, João. Já hoje o dia não tá bom, né? Todo mundo sabe por quê. Dormi pouco, dormi tarde, né? Mas enfim, isso é assunto para mais tarde, para um problema meu, né? Ninguém tem nada a ver com isso. 20 minutinhos para 7 horas da manhã. Olha, pintou bolinha na tela, como diz aquele famoso locutor, né? Pintou o nosso portal aqui, já dando pra gente o tom do que há de mais importante. A gente está 10 dias, minha gente, do segundo turno. Vai chegar o carnaval de 2023 e não chega o segundo turno, né? Esse mês de outubro aqui tá parecendo agosto, né? Não termina nunca. Cada dia parece ter 48 horas, né? Mas vamos em frente, juntos, sempre, encarando esse período delicado para a vida brasileira, né? Lula faz caminhadas no Rio de Janeiro e Bolsonaro se encontra com prefeitos em São Paulo. Agora há uma tendência de que as campanhas passem, se não a totalidade, a imensa maioria do tempo na região sudeste. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, os 3 principais colégios eleitorais. Porque é nesse território que a briga vai se dar e que a decisão vai ser tomada. Basicamente, é esse o eleitor quem vai decidir para onde a eleição vai pender. Não que o voto do eleitor do Sudeste tenha mais peso do que o do Sul, do Centro-Oeste, do Norte ou do Nordeste. Longe disso, mas é onde há mais jogo a ser jogado.
segundo a avaliação das campanhas. Além de, é claro, nesses 3 estados, somados ao Espírito Santo, nós temos aí mais de 40% do eleitorado brasileiro, né? Então é por isso que as campanhas são concentradas ali. Por exemplo, Bolsonaro entende que com o apoio do governador reeleito Romeu Zema e de boa parte dos prefeitos de Minas Gerais, ele consegue, se não virar a eleição em Minas, pelo menos diminuir a diferença que o ex-presidente Lula conseguiu no primeiro turno. Por outro lado, a campanha de Lula entende que consegue, se não virar, diminuir a diferença no Rio de Janeiro. No Rio a diferença foi de 11 pontos pró-Bolsonaro. E tem São Paulo, né? São Paulo que só deu uma vitória em eleição nacional para o PT, lá em 2002, depois mesmo quando o PT venceu a eleição nacional com Lula e depois 2 vezes com Dilma, perdeu em São Paulo, que tem se transformado num território, acima de tudo, antipetista, né? Mesmo assim, a derrota de Lula foi por pontos e não por nocaute, como diriam os entendedores de boxe, para Bolsonaro no primeiro turno. E a campanha do PT quer pelo menos manter essa escrita. Se perder, perder de pouco. Já a campanha de Bolsonaro quer repetir os resultados que adversários do PT tiveram em 2014, Aécio, e em 2018, o próprio Bolsonaro, quando a conta ficou quase 7-3 a favor do candidato anti-PT. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora, minha gente. É Minas, Rio, São Paulo e uma outra escapada para algum outro canto do país. E a gente está destrinchando a agenda de Lula e Bolsonaro para esta quinta-feira. Te informamos que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para garantir gratuidade do transporte público no segundo turno. É aquela decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Ele autoriza a prefeitura a tomar a decisão, mas fica a cargo da prefeitura a gratuidade ou não do transporte público. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a maior prefeitura do país, né? Maior número de ônibus, maior número de passageiros transportados, evidentemente, já disse que não vai bancar passagem gratuita para ninguém. A passagem vai continuar sendo cobrada, R$ 4,40 para quem quiser se locomover ao longo do domingo. Já em outras regiões, domingo 30 de outubro, né? Em outras cidades, em outros estados, aí já há uma intenção do poder público de oferecer gratuidade no transporte, né? E ontem eu estava vendo um levantamento, eu não vou me lembrar agora onde foi, mas nas cidades em que houve gratuidade no transporte público, a presença dos segmentos mais pobres da população foi maior do que em cidades onde o transporte público foi pago. Porque aquilo que também alguém disse ontem aqui no Liberdade de Opinião, né? A gente imagina que não, mas muita gente ainda tem de fazer a conta, né? Entre pagar a multa por não votar e pagar a passagem do ônibus, né? Enfim, não vamos recorrer, diz Bolsonaro, sobre gratuidade do transporte no segundo turno, porque no primeiro turno a campanha recorreu, né? A campanha de Bolsonaro. No segundo turno, não. A campanha de Bolsonaro vai deixar a cargo, não vai à justiça para proibir, entende que cada prefeitura vai tomar a sua decisão. Acho que no primeiro turno a principal prefeitura a tomar a decisão de atribuir gratuidade ao transporte público foi a do Rio, né? Em São Paulo já não foi assim no primeiro turno. Após cobrança do TSE, os militares dizem que vão entregar o relatório das eleições depois do segundo turno. Se lembram do tal do relatório, as dúvidas colocadas pelos militares? Obrigado, viu, João? Hoje talvez a gente precise de mais café do que o normal, viu, meu amigo? Após cobrança do TSE, militares dizem que vão entregar relatório das eleições depois do segundo turno. É aquele relatório que os militares prometeram fazer a partir de demandas do presidente Jair Bolsonaro, né? Colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Parece que nem aconteceu, né? Porque não é mais assunto na campanha de Bolsonaro depois do primeiro turno, quando ele teve excelente votação, né? Ficou atrás de Lula, mas teve uma ótima votação na comparação com o que indicavam os institutos de pesquisa. Aí toda a raiva, ou reiva, como diria Juma Marroá, que era dedicada às urnas eletrônicas, foi transferida para as pesquisas eleitorais, né? Bom, a gente vai ter de esperar o tempo correr para ver quem estava certo, quem estava errado, se houve alguma má-fé de alguém nessa história toda. Mas o fato é que
houve muita crítica ao Ministério da Defesa por ter abraçado certas teses que não estavam e continuam sem amparo em fatos e tentar interferir de alguma maneira em algo que constitucionalmente não está previsto como papel das Forças Armadas, de tutelar o processo eleitoral. As Forças Armadas sempre foram uma força fundamental para a concretização do processo eleitoral, ajudando no transporte de urnas para lugares mais distantes do país, especialmente para a região amazônica, ajudando na segurança quando há pedidos feitos à Justiça Eleitoral por governadores de estado que entendem que em determinado pedaço de terra não há segurança para que candidatos façam campanha ou para que eleitores exerçam o livre direito ao voto. Esse é o papel constitucional das Forças Armadas, que dessa vez aqui atravessaram o samba. É verdade que foram convidadas, é a expressão correta, pelo então presidente da Justiça Eleitoral, ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência. Mas entenderam esse convite como uma missão dada especificamente às Forças Armadas, para dizer se a eleição valeu ou não valeu, se houve fraude ou não houve fraude. Muito a partir da demanda do presidente Jair Bolsonaro. E aí, acompanharam o primeiro turno e nada de resultado desse relatório. E aí, olharam as urnas, tem problema, não tem problema? O que é que vocês têm a dizer? O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Ministério da Defesa se manifestar. O ministro da Defesa foi até o ministro Alexandre de Moraes ontem, né? Não, anteontem, perdão, no dia da decisão. E o relatório tinha que ser divulgado hoje, 48 horas depois, né? Mas agora o Ministério da Defesa está dizendo que vai esperar o segundo turno. É interessante a decisão, não é? Porque se o Ministério da Defesa entendeu que há alguma fragilidade, ele vai permitir que o segundo turno se realize sem avisar a Justiça Eleitoral dessa fragilidade que identificou, ou se identificou que não houve fragilidade, vai manter esse assunto pingando na área até o segundo turno, sem dizer que não encontrou as fragilidades que suspeitava poderiam existir. É ruim, né? Fica um mal-estar. Na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz, né, que pode ficar parecendo que é a intenção de atender o desejo, a vontade eleitoral do candidato à reeleição. No caso, o comandante-em-chefe das Forças Armadas, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aqui a gente tem tudo aquilo que demos na abertura do jornal, né, sobre a decisão da Justiça Eleitoral de determinar restrição de exibição de conteúdo de uma emissora de rádio e televisão. A gente exibiu aqui agora na abertura do jornal. Quem tiver acesso ao material, ele está todo resumido ali no nosso portal. Nós noticiamos aqui que a Justiça mandou excluir pelo menos 4 publicações de veículos jornalísticos. Não é de hoje que a Justiça Eleitoral faz um acompanhamento muito próximo daquilo que veículos de comunicação fazem durante o processo eleitoral, né? Eu me lembro que quando trabalhava em rádio, nós corríamos o risco de sermos punidos e havia muito cuidado com isso ao dar agenda de candidatos, todos os candidatos. Então, quando nós íamos ao ar na rádio para dizer, por exemplo, qual era a agenda de campanha, sei lá, vou pegar aqui a eleição, eu não quero pegar a eleição porque aí tem sempre um candidato que está disputando, né? Mas uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, no primeiro turno, você tinha lá 10, 12 candidatos, né? Aqueles candidatos que todo mundo sabe que não tem a menor chance de nada, que ninguém sabe o que eles vão fazer, por que é que eles estão disputando a eleição, mas você tinha de toda hora que você ia dar a agenda do candidato ou da candidata que estava em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, aquela agenda longa, cheia de compromisso, você tinha de ir até o 14º candidato, né, que geralmente não tinha compromisso nenhum, porque a candidatura de fato não existia, né, mas tinha de dizer lá, né, o candidato, a candidata fulana de tal, hoje não tem agenda prevista, procuramos assessoria, se houver alguma alteração, nós informaremos ao longo do dia, não sei o quê, porque até disso os partidos políticos reclamavam. Pô, não estão divulgando minha agenda aí, eu não tenho agenda, mas vocês têm de falar que eu não tenho agenda. Até esse cuidado era tomado para evitar qualquer problema com a Justiça Eleitoral, né? E a Justiça Eleitoral está agindo para alguns dentro do limite daquilo que o avanço de notícias falsas
fazem necessário e para outros para além do que é o papel de fato da Justiça Eleitoral. A emissora tem uma posição a respeito disso e a posição está aqui no nosso portal. A Justiça Eleitoral mandou, por exemplo, proibir a exibição daquela reportagem do portal UOL que falava em compra de imóveis em dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Posteriormente, o ministro André Mendonça, do Supremo, decidiu derrubar a decisão, alegando que o Estado democrático de direito deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros político-ideológicos, o amplo exercício da liberdade de expressão. Mas foi um pedido da família Bolsonaro para que essa reportagem fosse censurada e ela ficou fora do ar. Suposto apoio de Marcola a Lula. No início deste mês, o presidente da Justiça Eleitoral determinou que o site O Antagonista, Jovem Pan e outros veículos de mídia, além do presidente Bolsonaro, filhos e apoiadores, removessem postagens que dizem que o Marcola, apontado como líder da facção criminosa PCC, teria declarado voto ao candidato Lula. Associação de Lula ao caso Celso Daniel e relação de Lula com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Foram removidos conteúdos que tinham estes temas como motivo. O que mais a gente tem aqui de importante? Olha, saúde, hein? Entendo que aumenta o colesterol e a importância do controle para a saúde. Esse é um programa importantíssimo, né? Porque, de novo, é outra doença silenciosa que atinge a saúde cardíaca de cada um de nós e tem alguns casos em que uma mudança de rotina é o necessário para acertar os ponteiros ali. E em outros casos, só medicamento, minha gente. É o meu caso, por exemplo, tomo medicamento para o colesterol, olha, já nem sei há quanto tempo faz. Porque cheguei lá no médico e estava dando um negócio que tinha que dar 100, dava 450. Aí eu falei, doutor, não é tão ruim assim minha alimentação para dar esse resultado todo, pratico esporte e tudo mais. E aí fiz lá 2, 3 meses de dieta, também não adiantou nada, continuou ruim, só baixou com remédio. Mas o remédio, ele apesar de baixar o colesterol ruim, ele não faz o bom aumentar. E para fazer o bom aumentar, aí é que são elas, viu? Porque você pode adotar uma rotina mais saudável e tudo mais, pelo menos no meu caso, não consegui fazer. Falam que suplementação com alguns, eu não vou dizer o que é aqui porque estaria recomendando coisa que eu não sei se de fato é eficaz, né? Mas tem alguma suplementação aí que pode ajudar, vamos ver. Estou fazendo, ver se dá certo, né? Tem de cuidar da vida, né? 44 anos já não é mais aquela potência toda, né? Nesse sentido cardíaco. Lula acerta ao dizer que ganhou com 60% dos votos em 2002 e 2006 e Bolsonaro acerta sobre composição atual do Supremo Tribunal Federal. Estou passando aqui o título do Flamengo, não é por falta de esportividade, não. É porque tem fotos gigantes nas capas dos jornais, então lá para frente a gente fala disso. Lula se manifesta contra o aborto e Bolsonaro critica a justiça eleitoral. Foi o dia de ontem nos candidatos, né? O evento mais importante do ex-presidente Lula foi aquele encontro com evangélicos em que ele divulgou uma carta dizendo que não quer construir banheiro unissex nas escolas, que não é apoiador do aborto. Enfim, ele se comprometeu com esse segmento da sociedade que, segundo o Datafolha, está dando ampla maioria para Bolsonaro. O Datafolha fala que em cada 10 eleitores e eleitoras que se dizem evangélicos, 7 pretendem votar no presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, apesar de toda a tentativa da campanha do PT de atrair esse eleitorado, de mostrar que essa história de que vão fechar a igreja, vão construir banheiro unissex nas escolas, que isso é conversa fiada, é notícia mentirosa, isso não está convencendo os fiéis das igrejas, têm sido instruídos, inclusive, nos templos a apoiarem um determinado candidato. Está aqui o Datafolha, olha lá, Lula 52 e Bolsonaro 48. Qual é a diferença em relação ao resultado do Datafolha passado? Lula ficou onde estava, 52, e Bolsonaro avançou 1 ponto para cima, dentro da margem de erro. Mas se a gente for analisar as pesquisas feitas pelos institutos desde o fim do primeiro turno, o fechamento das urnas no dia 2 de outubro, o avanço do candidato Jair Bolsonaro tem sido constante. Não se sabe ainda se em velocidade suficiente para ultrapassar Lula, porque a diferença era de 6 milhões de votos, né? Hoje, estimam uma diferença de 5 milhões de votos com essa queda de 1 ponto percentual. Sempre lembrando que no segundo turno,
um a mais para você significa, obviamente, imediatamente um a menos para o adversário, né? Mas também temos de lembrar que tem aquele movimento do sábado para o domingo, né? Esse já é um clássico da eleição, né? Não é pesquisa que dá errado, pesquisa dá errado. Não estou aqui defendendo cegamente os institutos de pesquisa, mas tem um movimento que já acontece há muitas eleições do sábado para o domingo. O próprio Datafolha disse que 15% dos eleitores tomaram a decisão no domingo de manhã. Então, se essa pessoa for pesquisada no sábado, 3 da tarde, ela vai dizer provavelmente que é indecisa. Aí no domingo de manhã ela deixa de ser indecisa e vai escolher um dos lados, né? Então, é claro, o avanço do presidente Bolsonaro é expressivo, mas ainda em velocidade insuficiente, mas ele pode ganhar tração no domingo da eleição, naquele final de semana, ou não. Ou pode acontecer o contrário também, né? A gente vai ter de acompanhar e, de fato, minha gente, o resultado só na noite do dia 30. Alguma coisa errada comigo aqui? Achei que vocês estavam... Vocês me olharam com uma cara aqui, eu falei, bom, deve estar com alguma coisa equivocada aqui, mas não sou eu não, né? Datafolha divulgou São Paulo também, olha lá. 10 pontos de vantagem para o Tarcísio de Gomes, 55-45 para o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo. Amanhã tem cobertura especial aqui na CNN Brasil. Nós, ao que tudo indica, não teremos o debate. É o maior pool de veículos de comunicação formado para esse período eleitoral, né? Vamos nos lembrar que no segundo turno, para o debate ao governo de São Paulo, quem não compareceu foi o candidato bolsonarista, que está à frente nas pesquisas de intenção de voto, Tarcísio Gomes de Freitas. E aí, o pool, como já havia sido advertido anteriormente, fez uma entrevista com quem foi. E quem foi? Foi Fernando Haddad, do PT, que criticou a ausência do adversário. Vejam o que é a vida, meus amigos. Uma semana depois, quem não vai ao debate, quem está na frente das pesquisas de intenção de voto? Um petista, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro confirmou que vai ao estúdio do SBT e lá será entrevistado por 1 hora por Carlos Nascimento, que seria o mediador do debate, e pelos nossos colegas que farão perguntas ao candidato. Neste caso, quem critica a ausência do adversário é Jair Bolsonaro. Então, é isso. Cada um trabalhando por aquilo que lhe é mais conveniente. Geralmente é assim que a banda toca, né, minha gente? Mega Sena, concurso de hoje, tem prêmio estimado em 85 milhões de reais. O Elon Musk está achando o Twitter muito caro. Está caro para ele, minha gente. Você imagina para nós, então. Olha, tem um bafafá rolando na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é muito curioso. O presidente da Fiesp há 3 meses é o filho do Zé Alencar, que foi vice do Lula em 2002 e em 2006. Né? E aí, naturalmente, foi feita uma ilação. Bom, se ele é filho do Zé Alencar, ele apoia o Lula. Foi feita essa ilação. Né? E ele foi apoiado pelo Paulo Scaff, que comandou a Fiesp por 20 anos. 20 anos. Eu, repórter Foca, fiz a posse, nem tão Foca assim, mas fiz a posse do Paulo Scaff aqui na Fiesp, está bem em frente à CNN, em 2002 ou 2003, ali. Estava ali naquele período da história, né? E o Paulo Scaff está acusando agora a Fiesp de ter uma direção ideológica pró-PT. E aí ele começou a engendrar um movimento de base na Fiesp, entre os sindicatos que constituem a Fiesp, né? Porque a Fiesp é o sindicato patronal dos sindicatos patronais, né? Ele estaria engendrando ali um movimento para derrubar o Josué Gomes de Silva por, supostamente, atender demandas ideológicas na Fiesp. Paulo Scaff, que foi, enquanto presidente da Fiesp, 3 vezes candidatou ao governo de São Paulo, que fez da Fiesp um instrumento fundamental durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, com a campanha do Pato, não vamos pagar o Pato, colocando um pato aqui na Avenida Paulista, convocando manifestações, inclusive, e manifestando apoio declarado ao presidente Bolsonaro, ainda enquanto era presidente da Fiesp, né? Então, né? Precisa avaliar se nunca pode ser político, se pode ser político só quando é pelo teu lado, ou se você acha que está sendo político, apesar de não estar sendo, só porque não tem o apoio declarado que você gostaria que tivesse. Enfim, vamos continuar acompanhando, porque ele
como diria minha avó, eles que são cachorros grandes que se entendam, não é isso? Um mês para a Copa do Mundo, veja informações e curiosidades sobre a Copa do Mundo. Com o título do Flamengo, veja como está a lista de campeões da Copa do Brasil. Se você quiser, é só entrar aqui, né, João? Hoje, talvez a gente... Eu tô brincando, vamos entrar aqui para ver. Vai aqui, já tá, o tempo tá urgindo aqui, já... Olha aí. O maior vencedor é o Cruzeiro, 6 títulos, o Grêmio 5, Flamengo 4, Palmeiras 4, Corinthians 3, Galo 2, Criciúma 1, Internacional, Juventude, Santo André, Paulista, Fluminense... Sport, Santos, Vasco e Atlético Paranaense, todos eles com um título da Copa do Brasil. Vamos lá para o Estadão? Olha aí a foto. Matheus Vital, meu garoto. O que é que eu posso te dizer uma hora dessa? O que eu queria te dizer, mas o que eu devo te dizer aqui, para milhões de pessoas. O que eu devo te dizer é muita força. Esse momento difícil vai passar. Isso acontece com qualquer profissional. O mundo gira. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. O que eu queria falar? Fala aqui no seu... Fala só no ouvido do Vital, aqui, seu... É isso, a vida é assim, né? A gente tem de falar o que pode e o que tem vontade, né? Olha aí, ex-presidente da Fiesp... Para quem não viu o jogo, o Vital perdeu o último pênalti. Eu tô brincando aqui, também nem foi culpa do cara. O Roger Guedes me perde um gol embaixo da trave no segundo tempo. Inacreditável o gol que o Roger Guedes perdeu. Aí o Corinthians jogou muito melhor no segundo tempo. O primeiro tempo foi equilibrado. O Flamengo saiu na frente, foi aquele abafa, 70 mil pessoas gritando. Para 6 minutos o Pedro já caixa, 1-0. Aí falei, bom, agora a vaca vai pro brejo, né? Porque o Flamengo foi para cima, né? Torcida empurrando, e 1, 2, 3 chances. Aí o Corinthians foi se acertando no jogo, mas terminou o primeiro tempo mal. Aí no segundo tempo, o técnico Vitor Pereira fez algumas mudanças, o Corinthians voltou bem melhor. E aí o Flamengo não jogou o segundo tempo, só deu o Corinthians. Pá, 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 vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Acho que aos 31 ou 32 o Juliano empata o jogo. 1-1. Aí o Maracanã faz aquela esfriada, né? O jogo vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis, o Cássio defende a primeira cobrança do Flamengo, do Felipe Luiz. O Corinthians faz 1-0, ou seja, sai na frente da cobrança de pênaltis. Falou assim, agora é só... Né? Aí o Corinthians faz, tava 1-0, faz 2-1, faz 3-1, não, 3-2, aí vai o Fagner bater. O Fagner, 33 anos, jogador de Copa do Mundo, pum, dá uma bicuda, estoura a trave, pum. Aí empata 4-4, vai para os pênaltis alternados, né? Que é aquela história, quem perde... se estrepou. O Maicon bateu, olha ele aqui, a carinha dele. Fez o gol, o Flamengo foi lá, fez o gol. Aí, nosso digníssimo Matheus Vital vai lá e assim, a cara de pavor dele era evidente, né? Eu não tô aqui culpando o cara, eu também ia ficar apavorado ali, né? Mas o Maracanã lotado, toda aquela responsa na tua mão, né? Aí ele chega, mas na hora que mostraram a imagem do Matheus Vital, eu falei no sofá, já era. Porque assim... ele estava absolutamente em pânico, né? E aí eu li ontem uma definição que é a seguinte, ele se livrou da bola, entendeu? Eu tiro isso daqui de perto de mim. Porque ele jogou a bola lá na lua, não tem a menor perspectiva de passar perto do gol do goleiro do Flamengo. O Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil, parabéns ao Flamengo, mas o Corinthians caiu de pé e vida que segue, né? Matheus Vital, meu garoto. Defesa diz que só vai revelar relatório sobre urnas depois do segundo turno. Militares alegam querer evitar a inconsistência, apresentar um material adequado. Um relatório parcial pode resultar-se inconsistente com as conclusões finais. Mas a lógica diz o seguinte, se houve falha já no primeiro turno, tende a apontar essas falhas para evitar que elas aconteçam no segundo turno. Aí você fica sabendo de falha no primeiro turno e deixa rolar o segundo turno para depois falar o seguinte, ó, tá tudo errado aqui, gente. Já no primeiro turno eu identifiquei que não estava valendo, que o resultado daqui não bate com o resultado dali. É bem incontestável, né? Essa decisão do Ministério da Defesa. A maioria do STF dá aval ao transporte público e Lula divulga carta a evangélicos. Folha de São Paulo, vamos acelerar o processo aqui. A Folha de São Paulo mostrando o Rodinei. Rodinei, o futebol tem um negócio bonito que é isso, né? O Rodinei, ele não é um grande jogador de futebol, né? Ele é um lateral.